2 Reis capítulo 2, versos 9 ao 14. Eu vou ler os ímpares e os irmãos lerão os pares. Deus tem uma palavra para o seu coração. Elias é levado ao céu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. 10, podem ler. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. 14, podem ler. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E não feriu as águas, e seguiu e Eliseu passou. Feche os seus olhos neste momento e ore a Deus comigo. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui tão somente para prestigiar os irmãos que desceram as águas, para prestigiar as meninas que apresentaram a coreografia. Mas você veio aqui porque Deus te trouxe aqui nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, fala ao coração de cada um, Senhor. A tua palavra tem poder para mudar o homem. A tua palavra tem poder para transformar os corações. E neste momento, Senhor, fale ao coração deste homem, ao coração desta mulher. Nós precisamos da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Eu quero pregar nessa noite, irmãos, as marcas de um homem cheio do Espírito de Deus. O profeta Eliseu, ele profetizou no momento de crise, num tempo de crise, num tempo de muita fome. O povo estava vivendo muita fome. E Deus levantou Eliseu para profetizar, para transmitir a palavra de Deus para aquele povo. E já se passaram 2.800 anos e ainda nos inspira, nos motiva a história de Eliseu. Ela inspira muitas pessoas, milhões, milhares de pessoas são inspiradas por esta palavra, por esse homem, pelo exemplo deste homem. Quais são as marcas deste homem? Quais são as marcas de Eliseu? São as marcas profundas que eu quero falar nessa noite, que vão nos dar grandes lições para a nossa vida. Deus tem algo importante para você nessa noite. O Senhor vai falar com você. A primeira marca é que foi um homem que abraçou o ministério sem olhar para trás. Ele abraçou o ministério sem olhar para trás. Elias, ele estava passando e Eliseu estava cuidando de uma junta de bois. E Elias passou por todos aqueles bois. E Eliseu estava atrás, e Elias colocou o manto sobre Eliseu. Eliseu já estava entendendo o recado, e ele falou assim: olha, deixa eu despedir dos meus pais. E Elias falou assim: olha, vai rápido, porque você sabe muito bem o que eu estou te falando. E Eliseu então foi, despediu dos seus pais. Ele pegou todas aquelas 12 juntas de bois, que eram aproximadamente 24 bois, e matou todos aqueles bois e fez um churrascão, igual nós fizemos hoje lá no sítio. Maravilha! Hoje foram consumidos 35 quilos de carne. Foi tudo evaporado. E Eliseu, ele matou todos aqueles bois, porque
aqueles bois seriam um impedimento, seriam um obstáculo para ele fazer a obra de Deus. Então ele decidiu tirar todo o impedimento, tirar todo o empecilho. Irmãos, ele estava fazendo o que Jesus veio dizer mais tarde. Jesus, ele disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Quando você lança a mão do arado, você não pode olhar para trás, você não pode desistir, nós não podemos retroceder. Irmão, você não pode andar para trás, nem para impulsionar para frente. Para trás não se anda, nós temos que avançar, temos que olhar para frente, não podemos andar para trás. Não podemos, irmãos, Deus nos chamou para avançar, nem para os lados. Quem anda para os lados é caranguejo. Nós temos que andar para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! E Eliseu não olhou para trás. Temos outro exemplo de Mateus. Ele deixou a coletoria e foi seguir a Jesus. Destruiu os obstáculos. Nós não podemos olhar para trás. Se você entrou aqui nessa noite e pensou em olhar para trás, não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. A mulher de Ló é o exemplo de quem olha para trás. Quem olha para trás se estabiliza. Quem olha para trás fica estagnado. Quem olha para trás não anda. Quem olha para trás perde os sonhos e projetos que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo tremendo para a tua vida. Não olhe para trás. Eliseu, então, ele foi um homem que cumpriu o seu ministério e ele não olhou para trás. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não olha para trás, mas ele olha para frente e ele avança para a glória de Deus. Outro que olhou para trás, Demas, amou o presente século. O que ele fez? Abandonou a Paulo. Se você amar o presente século, você vai abandonar homens de Deus, você vai abandonar líderes espirituais, você vai abandonar pessoas que dirigem a sua vida. Você precisa olhar para frente. E diga-se de passagem, nota de rodapé, eu quero dizer para você que Deus colocou um pastor na sua vida, Deus colocou um líder espiritual. Não tome nenhuma decisão antes de consultar o seu pastor. Procure orientação espiritual, porque Deus, irmão, Ele quer abençoar você muito mais do que você imagina. Busque orientação no seu líder espiritual para que você seja abençoado. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem buscar orientação e acabam se precipitando, acabam tomando decisões que não são boas. Busque orientação no seu líder. Busque orientação em Deus. Irmãos, a segunda marca de Eliseu, um homem cheio do Espírito Santo, é que ele foi um homem santo em seu proceder. Eliseu foi um homem santo. Os reis de Israel, de Judá, as mulheres, o povo, até mesmo generais estrangeiros como Naamã, disse que Eliseu era um santo homem de Deus. Eliseu, ele era visto como uma pessoa santa de Deus. Até mesmo Josafá disse: esse homem é um homem santo de Deus. A palavra de Deus está com ele. Irmãos, nós precisamos de homens assim, que sejam santos em seu viver. O que eu vou dizer aqui agora não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Eu fiquei muito emocionado, irmãos, no domingo passado, quando eu fui pregar na Igreja Batista Nova Vida. Por isso que vocês não me viram aqui. O pastor deu uma fugidinha. E estive ali pregando naquela igreja. E antes de pegar a palavra para pregar, o pastor Oswaldo Terezinha, grande amigo nosso, ele falou assim: olha, antes de passar a palavra para o pastor Emerson, eu quero chamar aqui à frente o irmão Edmilson. Aí veio o irmão Edmilson. Senhor Jesus, vai atrasar minha pregação. Fiquei preocupado, já era 8h15. Aí o irmão Edmilson pegou a palavra e começou a falar: ó, irmãos, eu estou aqui para falar o seguinte, que há uns 25 anos atrás eu estudava numa escola lá no bairro Ideal, e eu não era crente não. E lá nessa escola tinha muita gente crente, mas o pessoal lá não dava testemunho de crente. Tinha as menininhas lá que elas eram daquela igreja, daquelas igrejas assim que tem que usar roupa comprida, mas lá na escola as irmãs usavam roupa curta.
E ele foi falando um monte de coisa. Eu falei assim, onde é que esse menino quer chegar, meu Deus? Onde é que o Edmilson quer chegar? E ele falou assim, e eu sempre olhando, eu era muito observador, e via que os crentes lá da escola não davam testemunho. E foi dando volta, até que ele começou a cortar a volta. Ele falou assim, olha, só que lá tinha uma pessoa diferenciada. Aí eu comecei, irmão, a transpirar, a adrenalina subiu. Eu falei assim, Jesus, será que esse menino quer falar de mim aqui? Eu vou passar vergonha aqui, meu Deus. E ele falou assim, olha, lá tinha uma pessoa que não tinha vergonha de falar de Deus. E ele dava um bom testemunho. E ele foi falando e dizendo, olha, eu estou muito feliz aqui hoje eu sirvo a Deus, e essa pessoa é uma grande referência na minha vida. Essa pessoa, toda vez que eu procurava ele para pedir um conselho, ele me dava um conselho, e essa pessoa está aqui hoje. Aí o meu coração acelerou, irmão. Eu falei assim, essa pessoa é o pastor Emerson. Aí eu fui, Jesus amado, eu levantei e abracei ele, fiquei emocionado, irmão, porque Deus faz isso, irmão. Já se passaram 25 anos e eu louvo a Deus, porque eu quero ser um exemplo na vida das pessoas, eu quero ser uma referência para a glória de Deus. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. E foi bom, irmão, que a pregação foi até melhor, que o povo olhou assim, parece que deu mais crédito, porque é assim que Deus faz. Porque uma coisa é você ouvir uma pessoa pregando, agora você ouvir uma pessoa que vive, que prega, aleluia, glória a Deus. Eu não estou dizendo isso para a minha glória, eu estou dizendo isso para a glória de Deus, irmão. Eu não sou nada, mas Deus é na minha vida o Senhor, Deus é o meu Deus, aleluias, glória a Deus. Tem muita gente que fala mal, mas graças a Deus tem gente que fala bem também. Aleluia. Deus levanta um lá de 20 anos atrás para poder falar bem da gente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eliseu era um homem santo. Eu quero aprender com Eliseu. Eliseu, ele era humilde. A Bíblia diz que Eliseu, ele servia a Elias. Ele servia a Elias. Ele deitava água na mão de Elias. Olha a frase que eu vou dizer aqui agora: quem não é humilde para aprender, nunca será grande. Precisamos ter humildade, irmãos. Não é porque eu tenho uma posição, eu tenho um cargo, que eu vou começar a me exaltar. Não é porque eu sou um pastor, porque eu sou um líder eclesiástico, que eu vou começar a achar que eu sou o tal. Não, nós não somos nada. Se você é o que é hoje, é porque Deus te colocou nessa condição. Se você é o que é, porque Deus é o Senhor na sua vida, porque Deus está te dando vida. Então glorifique a Deus, exalte a Deus. Tem gente que não pode pegar uma posiçãozinha que já começa a se achar. Não, nós não somos nada, irmão. E eu quero ser humilde, entendeu? Até ficar na fila da igreja eu fico, igual hoje eu fiquei lá na fila do almoço. Aí quando estava faltando uns 5 pessoas para poder chegar lá na hora, e a minha amada esposa já estava com um pratinho preparado. Oh, maravilha, aleluia. O estômago já estava, né, as tripas finas, já estava comendo as tripas grossas. Oh, maravilha, aí chegou o almoço. Eita glória. Então, irmão, é assim. Eliseu, ele era humilde. Ele era uma pessoa que ele deitava água em Elias, um homem exemplar, um homem que era um modelo. Ele não abriu mão de andar com Elias, ele não abriu mão de estar aprendendo com Elias. Eu pergunto para você nessa noite, quem é o seu modelo? Pergunta para a pessoa do seu lado, quem é o seu modelo? Quem é a sua referência? Será que a sua referência, você moça, você rapaz, vou mexer com as moças, é o Justin Bieber? É o Justin Timberlake? É a Britney Spears? Quem é o seu modelo? Dos rapazes aí é o Neymar? Porque tem uns que cortam o cabelo igual do Neymar, faz uma tatuagem igual a do Neymar. Quem é a sua referência? Quem é o seu referencial? O referencial de Eliseu era Elias. Elias falou, eu vou para Betel. Ele falou assim, eu também vou, não arreda o pé. Elias foi para Jericó. Eliseu falou assim, eu vou também para Jericó. Elias foi para o Jordão. Eliseu falou assim, eu também vou para o Jordão. E lá no Jordão, ele viu o carro de fogo separando os dois e Elias subindo no redemoinho. Irmãos, nós não podemos arredar o pé.
de seguir os bons exemplos, seguir as boas referências. Nós precisamos de referencial, e o nosso referencial não pode ser o cantor famoso, não pode ser o fulano famoso, o ciclano, o beltrano famoso. O nosso referencial precisa ser a palavra de Deus. Homens de Deus que pregam a palavra são referencial para nós. Esse é o nosso referencial. Eliseu tinha um grande referencial. Elias era o seu referencial. Qual é o seu herói? Antigamente é que o Roberto Carlos fazia um sucesso tremendo, e os mais velhos contam que as mulheres, as mocinhas, quando o camarada ia fazer os shows, aí o camarada estava cantando lá o Roberto Carlos, e aí as mulheres casadas gritavam: isso é que é homem, isso é que é macho. Misericórdia, irmão, homem macho é o teu marido que paga as contas. Macho é o teu marido que coloca comida dentro de casa. Amém, igreja? É, né? Não, hoje eu vou mexer só com os homens, com as mulheres. É isso aí. Então vamos para frente. Eliseu, irmãos, além de ser um homem santo em seu proceder, Eliseu também foi um homem que creu na intervenção extraordinária de Deus. Quantos creem em milagres aí nessa noite? Eliseu foi um homem que creu na intervenção de Deus. Ele chegou às margens do Jordão e ele perguntou: onde está o Deus de Elias? Porque Eliseu, seguindo Elias no Jordão, Elias chega e pergunta assim: Eliseu, o que você está querendo? O que você quer? E Eliseu disse assim: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Interessante, irmãos, que depois que Eliseu recebeu porção dobrada, Wilson, ele realizou o dobro de milagres de Elias. A Bíblia registra 7 milagres que Elias fez por intermédio de Deus, e Eliseu fez 14. Então Eliseu realmente e literalmente ele recebeu porção dobrada do espírito que estava em Elias. E Eliseu então ele disse: eu quero porção dobrada. E Elias disse assim: olha, tura coisa você pediu, mas quando eu for tirado de ti, você vai receber. E então veio carruagem de fogo e separou os dois, e veio o redemoinho e levou Elias. E Eliseu agora está sozinho. Ficou somente a capa, o manto de Elias. E Eliseu ele diz assim: onde está o Deus de Elias? E quando ele tocou o manto do rio Jordão, o rio se abriu, o rio abriu e ele passou no rio a seco. Eu quero dizer para você nessa noite, Eliseu ele perdeu Elias, mas ele não perdeu o Deus de Elias. O Deus de Elias agora é o Deus de Eliseu. O Deus de Elias é o Deus da Igreja Batista Renascer. O Deus de Elias é o Deus do pastor Emerson. O Deus de Elias é o Deus que está aqui hoje. Ele opera hoje, ele opera agora. Ele é o Deus que está aqui para abençoar a tua vida hoje. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Irmãos, Marta, ela é o exemplo de uma mulher que não creu que Deus realizaria o milagre no dia de hoje, no tempo presente. Quando Jesus chegou, quando Lázaro estava morto, Jesus chega e Marta vai ao encontro de Jesus. E quando ela chega, ela diz assim: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela conjugou o verbo no passado. Se o Senhor estivesse aqui, conjugou no passado. Aí Jesus disse assim, olha, ele disse para ela: olha, o teu irmão ele há de ressuscitar. Ela então disse assim: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Conjugou o verbo no futuro. O problema de Marta talvez seja o problema da maioria de nós. Nós cremos que Deus fez no passado, nós até temos fé que Deus pode fazer no futuro, mas Jesus ele disse para Marta, e ele está dizendo para nós essa noite: olha Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Deus que opera hoje. O Deus que respondeu à oração de Elias
Foi o mesmo Deus que abriu o Jordão para Eliseu. Foi o mesmo Deus que sustentou no deserto. É o mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva. É o mesmo Deus que vai abençoar o teu casamento aqui hoje. É o mesmo Deus que vai abrir as portas para a tua vida. É o mesmo Deus que vai te curar de toda enfermidade. É o mesmo Deus que vai restaurar a tua família. É o mesmo Deus que está cuidando do teu filho. É o mesmo Deus que está colocando a mão sobre os teus negócios, sobre os teus empreendimentos. Esse mesmo Deus está aqui hoje. Aleluia! Irmãos, Deus honra a palavra do homem que crê. Eliseu, ele estava em Samaria, e Samaria estava cercada, sitiada pelos sírios. E então o rei falou assim: olha, eu quero a cabeça de Eliseu, porque nós estamos sitiados, nós estamos rodeados, nós estamos cercados pelo inimigo por causa de Eliseu. E Eliseu profetizou assim: olha, amanhã a estas horas, estas mesmas horas, vocês vão ter comida com fartura. Deus honrou a palavra do profeta, e Deus vai honrar a tua palavra também, meu irmão. Deus honra a tua palavra. Se você tem fé, se você crê, Deus honra a tua palavra. Você, quando diz vai dar certo em nome de Jesus, as coisas começam a acontecer. Aleluia. Quando você dobra o seu joelho, as coisas começam a acontecer. Você fala: está travado, está amarrado, eu não consigo fazer isso nem aquilo, eu não consigo resolver o meu problema. Mas se você dobrar o seu joelho, se você se prostrar diante do Senhor, Deus vai lhe dar a vitória. Aleluia. Se prostre diante de Deus, se humilhe diante do Senhor, fale com Deus e Ele vai responder a sua oração. Irmãos, uma outra marca de Eliseu é que ele foi um homem que procurava mais ajudar as pessoas, e ele procurava meios para ajudar as pessoas. Ele era um homem que procurava meios para ajudar. Por exemplo, quando a mulher sunamita, ela precisava de um filho, Eliseu chegou e falou assim: olha, daqui um ano você vai ter um filho. Passou um ano, ela teve o filho. Sabe o que esse milagre significou na vida daquela mulher? Significou a felicidade familiar. Um homem cheio do Espírito Santo, ele se preocupa com a felicidade familiar. Outro milagre, a cura das águas amargas. Quando as águas amargas foram transformadas em águas doces, trouxe saúde para o povo. Um homem cheio de Deus, ele preocupa com a saúde do povo. A multiplicação do azeite da viúva trouxe ajuda ao necessitado. Outro milagre, a cura de Naamã. A cura de Naamã foi a cura de um estrangeiro, a cura de alguém que não era da sua linhagem, do seu povo, mas ele abençoou. Outro milagre foi a remoção da morte da panela. A remoção da morte da panela significou o cuidado espiritual com o povo de Deus. Então, nós vamos ver um outro milagre aqui. Ele tinha uma escola de profetas, e em tempos de crise, na escola de profetas, ele forma obreiros para pregar a palavra. Eliseu, em todas as suas atitudes, em todos os seus milagres, ele se preocupou em ajudar. Ele preferiu ajudar as pessoas do que demonstração de poder. Uma mulher cheia do Espírito Santo vai se preocupar em ajudar as pessoas do que demonstração de poder. Um homem cheio do Espírito Santo se preocupa mais em ajudar ao outro do que a demonstração de poder. Uma criança cheia do Espírito Santo se preocupa mais em ajudar ao próximo do que a demonstração de poder. Deus quer encher você para que você possa ajudar outras pessoas. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: Deus quer te usar para você ajudar outras pessoas. Mas Eliseu também era um homem que tinha discernimento espiritual. Ele tinha discernimento espiritual. Ele tinha a palavra de Deus com ele. Ele era um profeta que compreendia a aflição da sunamita. Ele compreendeu quando a sunamita estava aflita esperando um filho. Estava aflita desejando ter um filho. E ele disse: você vai ter o seu filho nos teus braços. Eliseu, ele era um homem de discernimento espiritual. Ele discerniu a necessidade de Naamã se humilhar. Irmãos, quem era Naamã? General do exército. O cara, ele era da alta patente da Síria. E aí ele chega diante de Eliseu, e para ele ser curado, Eliseu fala com ele: agora você vai mergulhar 7 vezes lá no rio.
no Rio Jordão. Aí o Naamã, ele era chefe, ele era general. Ele falou assim: eu mergulhar nesse Rio Jordão? Esse Rio Jordão, ele é mais sujo do que os rios lá de Damasco, Abana e Fafá. E eu vou mergulhar nesse rio aqui? Eu vou me humilhar, eu vou me prostrar? Ele tinha discernimento espiritual. Eliseu discerniu espiritualmente que Naamã precisava se humilhar. Irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, ele tem discernimento de Deus. Nem todo mundo que chega aqui dentro orando em língua, profetizando, é de Deus, não. Não se engane. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor é de Deus. Nem todo mundo que sapateia é de Deus. Nem todo mundo que põe a mão na tua cabeça e diz eis que eu estou contigo, está falando da parte de Deus. E um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo precisa ter discernimento de Deus. Não é tudo que a gente vai acreditando não, irmão. E Eliseu, ele tinha discernimento de Deus. Ele discerniu a presença de Deus. Ele discerniu a presença de cavalos e carros de fogo. Quando chegou Geazi e olhou e viu um grande exército da Síria, a pressão subiu. Ele falou assim: Eliseu, pelo amor de Deus, tem um grande exército ali. E ele falou assim: olha, calma, maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Dá uma segunda olhadinha. Aí o moço dele foi lá e olhou e viu o exército de Deus que era muito maior. Sabe por quê, irmão? Na primeira visão você vai ficar ofuscado, assustado, aflito por ver que o seu inimigo está se apresentando maior do que você. Mas Deus fala assim: olha, tem uma segunda visão, olha direitinho, discirna espiritualmente, e você vai ver que o exército do Senhor é maior com a tua vida. Aplauda o nome do Senhor para estremecer esse lugar. Aleluias, glória a Deus. O inimigo vai vir por uma direção e Deus vai mandar ele embora por 7 direções diferentes. O inimigo vai se levantar contra você, Deus vai levantar mais 10 pessoas para falar para você. Se levanta um contra você, Deus levanta 10 para falar e trabalhar em seu favor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eliseu, ele discerniu a ganância de Geazi. Olha como é que Geazi, ele era zoiudo, ganancioso. O Naamã foi curado. Aí Naamã foi e ofereceu para Eliseu: aqui, tem ouro, tem prata aqui para você. E Eliseu, ele não era ganancioso. Ele falou assim: olha, pode levar as tuas iguarias, pode ir embora. Eu não quero nada. Eu não negocio o meu ministério. E então, quando Naamã estava distante um certo espaço, aí o Geazi chegou e ele falou que não era para ele, não, era para dois discípulos de profeta. É igual aquela pessoa que às vezes ela quer um bolo, mas ela fala que não é para ela, fala que é para o fulano. Aqui, me dá um bolinho para me levar para o fulano, mas na verdade é para ele mesmo. Um dia desse eu fiz isso com meu sogro, né? Falei assim: aqui, me dá um bolo para levar para o Danilo. Aí eu cheguei, eu sabia que ele não gostava. Ô Danilo, você aceita um bolo? Eu falei: não gosto, eu não quero não. Beleza. Peguei o bolo. Maravilha. Mas eu não sou Geazi não, tá? O Geazi chegou e falou assim: ô Naamã, Naamã, é o seguinte, tem 2 discípulos lá da casa de profeta que eles estão precisando, tal. Aí falou assim: não, pode pegar o que você precisar aí. Ele foi e pegou. Quando ele chegou perante Eliseu, ele falou assim: onde é que você foi, fulano? E tal, eu fui ali, não sei o que. Por acaso eu não fui com você em espírito, vendo que você estava lá pedindo as riquezas de Naamã? Por causa disso, por causa desse zoião seu, por causa dessa ganância sua, agora você vai ficar leproso. E ele ficou leproso. Então Eliseu era um homem que tinha discernimento espiritual. Pastor tem que ter discernimento espiritual. Mas também ovelha precisa ter discernimento espiritual. Todos nós precisamos de discernimento espiritual. Como que eu busco, pastor? Buscando o poder do Espírito Santo, buscando na palavra de Deus. Aí você vai ter discernimento espiritual.
Porque às vezes o diabo está agindo dentro da sua casa e você está achando que é Deus que está agindo. Então você tem que repreender, mas você só vai repreender através do discernimento de Deus, do discernimento espiritual. Você acha que Deus está falando, que Deus está usando, e na verdade não é Deus, é o diabo, é a carnalidade, é a carne que está agindo. Então você precisa ter discernimento espiritual. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: olha, tenha discernimento. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, para finalizar essa mensagem, Eliseu foi um homem que morreu vitoriosamente e exerceu uma grande influência póstuma. Mesmo depois de morto, ele exerceu influência. Um homem cheio do Espírito Santo, ele exerce influência até mesmo depois de morto. Eliseu viveu 60 anos e ele, mesmo doente, ele não parou. Mesmo doente, ele continuou profetizando. Mesmo sofrendo enfermidade, ele continuou buscando a Deus. Irmão, eu quero dizer para você que mesmo se você passar pelo vale da sombra da morte, Deus, ele usa você para abençoar outras pessoas. Deus, ele usa você para encher outras pessoas. O teu exemplo, a tua, irmão, a tua busca a Deus vai inspirar outras pessoas. Mesmo doente. Uma vez eu lembro que eu estava com a Kelly, nós fomos do Massucunha visitar uma irmã lá do Amaro Lanari, e a irmã estava com câncer, e já era a 5ª vez mais ou menos que repetiu o câncer nessa irmã. E quando nós chegamos lá para poder orar por ela, para abençoar ela, é nós que saímos de lá abençoados. Porque a mulher, com uma unção tão grande de Deus, uma unção tão forte de Deus, nós começamos a chorar, porque a mulher estava lá doente, mas ela estava celebrando o nome de Jesus. A mulher estava lá na cama, mas ela estava glorificando o nome de Jesus. Essa mulher ainda está viva e prega a palavra de Deus. Essa visita já tem uns 6 anos e ela está de pé falando de Jesus, falando da obra de Deus. Sabe por quê, irmão? Mesmo no vale da sombra da morte, mesmo doente, nós podemos ser um instrumento de Deus. Aleluia! E Eliseu, mesmo depois de morto, ele comunicou vida. A Bíblia diz que o seu corpo ali na cova teve uma confusão lá, e um morto caiu na cova de Eliseu. Quando ele caiu, ele reviveu. Olha a influência do homem de Deus, mesmo depois de morto. Sabe o que eu aprendo também com essa palavra, Catiúcia? É que Deus cuida até dos nossos ossos. Deus está cuidando até do nosso corpo. Até mesmo depois de morto, Deus estava fazendo milagre através do profeta. Até mesmo depois de morto, ele estava sendo guardado. Deus cuida de você, irmão. Deus está cuidando da sua vida. Nunca se esqueça que a mão de Deus está sobre você. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Portanto, busque Deus, busque o Espírito Santo e seja abençoado em nome de Jesus. Eu pergunto para você nessa noite: se alguém tocar na sua história, ela vai reviver? Eu pergunto para você: será que se alguém tocar na história dessa igreja, será edificado? Se alguém tocar em você, vai ser influenciado? Irmãos, eu pergunto mais: se essa igreja deixasse de existir aqui, será que ela iria fazer falta? Se você saísse daqui, ou Deus te levasse, você faria falta? Você deixaria saudades? As pessoas vão sentir falta de você? Pense nisso. Não seja como Geazi, ganancioso e que não se preocupava em renunciar à sua própria vida para agradar a Deus. Mas seja como Eliseu, que não negociou o seu ministério. Seja como Eliseu, que foi bênção, mesmo doente, mas ele profetizou. Mesmo passando por perseguição, mas ele continua crendo em Deus. E que você também creia no Senhor.
Nós estamos vivendo tempos de crises, tempos difíceis. Mas com Jesus, nós podemos vencer todas as crises. Se nessa noite você entrou aqui, o teu casamento está por um fio. Se nessa noite você entrou aqui, e você já não sabe mais como pedir pela vida do seu filho, pela vida da sua filha, saiba que Deus, Ele não te abandonou. Deus tem hora que Ele age no silêncio. Tem hora que Deus, Mariana, Ele trabalha no silêncio. Tem hora que você fala, Deus fala comigo, e Deus me ajuda, e Deus está, ó. Deus, eu entrei nessa enrascada, e Deus está lá. E a Bíblia diz, bom é esperar a resposta do Senhor em silêncio. Fica em silêncio, fica em silêncio, e Deus, Ele está trabalhando. Deus trabalha no silêncio. Pastor, mas está doendo. Deus está trabalhando. Pastor, eu estou sofrendo. Deus está movendo, Deus está trabalhando. Você não está vendo, é na calada da noite, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. Deus não te abandonou. Aleluia! Deus está agindo em seu favor, irmão. Essa semana eu passei por algumas situações de alto e baixo, e do outro dia Deus falou assim comigo, meu filho, eu estou te abençoando, o que você está querendo? Você quer mais o quê? A minha mão está sobre você. A minha esposa falou assim, meu filho, você não crê na promessa? Amém, Jesus, eu estou debaixo da promessa. Oh, aleluia! Você está debaixo da promessa. Nós estamos debaixo da promessa. Aleluia. Irmãos, eu preciso encerrar essa mensagem, mas eu tenho que dizer algo aqui. Irmãos, aos 18 anos de idade eu dei uma perfuração no estômago, perdi muito sangue, fui para a intermediária, meu corpo estava pálido, eu estava todo amarelo, a minha mãe chorava, a minha avó chorava, o meu pai também preocupado, e eu lá na intermediária, e eu orei, Senhor, meu Deus, o Senhor vai me levar, ou o Senhor vai me curar? Deus falou assim, filho, eu estou te mostrando. E Deus me mostrou naquele momento, eu vi uma multidão de pessoas, e Deus falando assim, abre a tua boca para essa multidão, que eu vou encher a tua boca, eu vou te usar. Aleluia. Deus cumpre a promessa. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Graças a Deus. Deus já me usou, irmão, tantas vezes, e eu louvo a Deus porque eu quero ser mais usado por Deus. Ano passado Deus me deu o privilégio de pregar para um congresso do Médio Rio Doce, para lá de Valadares. Uma multidão de pessoas para me ouvir num sábado à tarde e à noite. É Deus que faz isso. Ontem estávamos no jubileu e me deram a oportunidade para poder fazer uma homenagem para os pastores pioneiros. É Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Eu não sou nada, Deus é tudo. E nós não podemos esquecer dos benefícios que Deus tem feito. Alguns dias atrás eu falei para um grupo menor de pessoas, Deus tem feito grandes coisas. Aqui em nossa igreja tem um irmão, Fabiano, que trabalhava numa farmácia lá no Betânia. E o assaltante entrou lá dentro da farmácia, arrombou o cofre, roubou, e quando na hora de ir embora, o assaltante mirou a arma e deu um tiro aqui nele. O tiro pegou aqui, irmãos, e vazou aqui, ó. Pegou aqui e vazou aqui. Fui no hospital e tinha lá um baldinho cheio de sangue. E o médico falou assim, olha, por causa de 2 milímetros que não encostou no coração. Sabe o que é isso? É Deus. É Deus. Temos aqui o irmão Eberson, o irmão Preto, que nós conhecemos ele como Preto, treina os meninos ali no campo. Irmãos, ele estava naquele ônibus da Conenge. Quem se lembra do acidente da Conenge? Ele estava no ônibus da Conenge, sentado do lado do motorista, onde aconteceu o acidente. E então ligaram para ele e falaram assim, olha Preto, você precisa na próxima parada descer do ônibus, porque você vai no outro ônibus que está atrás. E ele então desceu e ficou esperando, e o ônibus seguiu viagem. Aquele ônibus que ele estava e que
que ele desceu foi o ônibus do acidente, e no exato momento, no exato lugar que ele estava, a pessoa que sentou no seu lugar havia morrido. Isso, sabe o que é isso? É livramento de Deus. Nós não podemos esquecer jamais dos benefícios que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Que darei ao Senhor. O salmista disse: não esquecerei de nenhum dos teus benefícios. Você pode prosperar, você pode enriquecer, você pode ser uma pessoa abençoada, próspera, profícua, mas jamais esqueça do teu Criador. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias. Você vai agradecer ao Senhor neste momento pelos benefícios que Ele tem concedido a você. Você vai agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua alma. Ele tem cuidado da sua família. Vamos ter um minuto de agradecimento a Deus. Agradeça ao Senhor, glorifica a Deus pelo livramento. Eu tenho certeza que você já teve um livramento de morte. Eu tenho certeza que Deus te guardou no avião, no carro, no ônibus, na bicicleta. E agradeça agora a Deus. Agradeça, glorifique, exalte o nome do Senhor. Deus, nós te agradecemos nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas faz o Senhor por nós. Aleluias. Glorificado é o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus.